Na sequência, nossa palestra tem como tema Palestra Motivacional, Formando Sucessão, o agro no material didático das escolas do Brasil. A palestrante representa uma associação que amplia o conhecimento de jovens e crianças sobre o agro brasileiro a partir da atualização do material escolar, como também cria pontes entre o campo e o setor educacional. A palestrante é engenheira agrônoma formada pela Escola Superior de Agronomia Luiz de Queiroz, Exalc, em 1998. Sócia fundadora e membro do Conselho da Lagoa Bonita Sementes, uma empresa da família. Vamos receber Vanessa Craide Felé Cunha, voluntária da Associação De Olho no Material Escolar, plantando verdades, colhendo conhecimento. Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Vanessa, eu sou engenheira agrônoma formada em 98 pela Exalc e vim aqui representar uma associação da qual eu faço parte desde a fundação, que é o De Olho no Material Escolar. Bom, eu quero agradecer a Lígia, o convite por esse espaço, por ter dado esse espaço para nós, para a nossa associação, e também quero agradecer a Larissa, da Simoagro, que é uma associada, entusiasta da nossa causa, e que está espalhando a nossa mensagem, ajudando a gente a espalhar a nossa mensagem por onde ela passa. Bom, vou contar um pouco para vocês o que é a associação, e vamos lá. O De Olho surgiu em 2020, em plena pandemia, que as crianças começaram a ter aula em casa e as mães, principalmente as mães, começaram a perceber o que esses meninos estavam aprendendo na escola. E começou uma inquietação de uma mãe com outra mãe, uma amiga, outra amiga, e surgiu o De Olho no Material Escolar. O objetivo da nossa associação é atualizar o material escolar no que diz respeito ao agronegócio. Para vocês terem ideia, nós estamos em 16 estados brasileiros, nós já impactamos nesse tempo 17 mil crianças e professores, nós já fizemos 62 eventos e exposições pelo país e temos 35 empresas apoiadoras, entre empresas privadas e instituições como Exalc, IAPAR, IZ e IAC. Vou falar um pouco dos números da nossa educação brasileira, que não são muito animadores. 13% dos brasileiros têm nível de aprendizado adequado. 2 milhões de alunos ficaram sem aula durante a pandemia. Nós estamos em 39º lugar numa pesquisa de habilidade de leitura. E eu tenho que pôr o óculos aqui. 87% da nossa educação, a título de informação só, 87% da educação do Brasil, ela é pública e 13% é privada. Quando a gente olha esses números nada animadores, a gente vê que tem uma... Espera aí, pessoal, que eu estou um pouco nervosa, porque eu não sou palestrante, mas tudo bem, vamos lá. Vou contar uma coisa antes para vocês. Semana passada saiu uma notícia no G1 que em 10 anos o campo perdeu 1 milhão de jovens de 16 a 32 anos. Isso significa que os nossos meninos não estão querendo ficar mais no agronegócio e eles estão querendo fazer outras coisas, né? Bom, com esse desconforto todo, né, do início da associação, que esses pais começaram a perceber que o material escolar falava coisas equivocadas, a gente encomendou um estudo. A gente encomendou um estudo da FIA, que é uma fundação independente, que tem mais de 40 anos no mercado, que não tem o agronegócio no seu core business, e falou, bom, vem cá olhar para a gente, constatar se essa nossa sensação é verdade ou não.
Foram 94 livros analisados, tá? Livros que fazem parte do Programa Nacional do Livro Didático, comprados pelo Ministério da Educação, 10 editoras, mais de 3.000 horas de trabalho, mais de 9.000 páginas analisadas, com 7 especialistas no agronegócio. E a conclusão que chegou-se depois desse estudo foi que há 60% a mais de citações negativas do que de citações positivas sobre o agronegócio brasileiro nas apostilas dos nossos filhos. E eu quero frisar aqui que, quando a gente fala de citações em livros didáticos, nós não estamos falando de biologia e ciências, nós estamos falando de português, de matemática, de história, geografia. 3,7% do que é citado sobre o agronegócio no material escolar brasileiro vem de fonte científica. O resto é tirinha de jornal, textos opinativos, publicações de ONGs. Então, pessoal, a Lígia falou que essa palestra era motivacional e que nesse espaço já passou Tejon e professor Marcos Farva Neves. Eu não sou professora, não sou palestrante motivacional, eu sou uma voluntária da associação. Mas o que eu quero frisar é, num país pujante igual o nosso, com abundância de recursos igual o nosso, você vai olhar a apostila, qualquer apostila de qualquer escola, sendo pública ou privada, do nosso país, e tem 60% de coisas falando ruim sobre o agronegócio. O que vai ser desse país? O que vai ser do nosso futuro? O que vai ser dos nossos filhos? O que vai ser de nós? E aí a gente para e começa a dar um desconforto, né, na gente, porque não é possível, no Brasil, a gente ter essa qualidade. E aí eu acho que cabe a pergunta, o que isso tem a ver comigo? E o que eu posso fazer para diminuir essa distância, esse abismo que existe entre o campo e a cidade? Como é que eu posso fazer para desvilanizar o agro, para desmistificar o agro? Como é que eu posso fazer para mostrar exatamente o que acontece na vida real? Que não é que não compre soja do Mato Grosso porque contém sangue de crianças indígenas. Porque isso está escrito na apostila dos nossos filhos. Não é, o paciente chega no médico e fala, doutor, minha mulher quer me matar. Por quê? Porque ela me deu arroz e feijão na hora do almoço, suco de laranja e de sobremesa um morango. Então eu vou morrer de tantos agrotóxicos que ela me deu. E isso está contido nas apostilas dos nossos filhos. Então, o que eu posso fazer com isso? O que nós podemos fazer com isso? Bom, e a educação é a chave de tudo, né? E tudo através da educação. A gente acredita que a gente só eleva nível de consciência quando a gente informa, quando a gente forma, quando a gente traz verdade, quando a gente aumenta repertório, quando a gente traz para conhecer o que acontece. Porque eu garanto que a hora que um menino de escola qualquer, de grande centro ou de pequeno centro, chega na tua propriedade, chega numa cooperativa dessa e olha o que você faz e vê o tanto de coisas interessantes, ele para de achar que você está querendo matar ele, que você é um vilão, que o agronegócio é a pior coisa do nosso país. Então, a nossa associação ela é composta por 3 pilares e um deles chama-se Vivenciando a Prática, que é, na verdade, a menina dos meus olhos. O Vivenciando a Prática é uma coisa que qualquer um de nós aqui pode fazer. Além de todos nós podemos ser associados do De Olho, nós podemos colaborar com Vivenciando a Prática, até informalmente. Vivenciando a Prática é uma ação que nós fazemos dentro dos nossos negócios para acolher crianças que seja interessante para cada um que eu consiga acolher. Se você consegue acolher crianças pequenininhas, ou crianças médias, ou adolescentes que estão indo para a faculdade, vamos fazer o Vivenciando a Prática? Vamos chegar na Secretaria da Educação, ou na diretoria da escola dos nossos filhos, dos nossos netos. Vamos trazer eles para dentro de casa? Vamos trazer eles para a fazenda? Vamos trazer eles para a cooperativa?
Vamos trazer ele para o centro de pesquisa. Vamos mostrar para eles o que a gente faz? Vamos contar para eles? Vamos dar o direito para eles fazerem as perguntas e tirarem as próprias conclusões, para eles terem opinião. Vamos contar para eles que o agronegócio, como disse o doutor Assetti, ele precisa de advogados, ele precisa de profissionais de RH, ele precisa de contadores, ele precisa de nutricionistas, ele precisa de profissionais de marketing, comunicação, para colocar as nossas laranjas, os nossos sucos, as nossas sementes, as nossas carnes. O agronegócio é um dos negócios do Brasil que tem maior demanda por multiplicidade de profissionais. E se nós não comunicarmos isso, ninguém vai comunicar. Porque a gente pode unir o útil ao agradável. Já que é do meu interesse, porque todos aqui somos do agronegócio, por que não unir o útil ao agradável? Eu vou fomentar, mas quando você está ajudando esses meninos, é uma coisa que cresce e que prospera e que você sente que você tá no caminho. Nós temos vários exemplos positivos de vivenciando a prática. Esse ano nós levamos quase 3.000 crianças no AgriShow. Foi lindo. As crianças nunca tinham visto máquina. Elas conseguem... Nossa, mas... Tia, o que é isso? O que isso faz? Mas eu nunca vou fazer isso. E você vai contando para a criança que o agro é um desafio, que tem um monte de problemas, mas que existem muitos desafios e que se a gente não tiver massa encefálica preparada, a gente nunca vai conseguir melhorar e prosperar e partir para os novos desafios. É muito legal quando a gente faz vivenciando a prática dentro da propriedade e que quem conversa com as crianças, teve uma ocasião que a gente fez dentro do barracão e foi feito... A gente levou as crianças dentro do barracão e os funcionários do administrativo que estavam falando com aquelas crianças. Aquela menina do administrativo que nem é filha de agricultor, nem é uma menina da cidade, simples, que tinha estudado naquela escola pública e advogada e está trabalhando naquela empresa e falava para os meninos, olha, eu não gosto de sol, eu não quero suar minha camisa, eu nem gosto de ir na roça, mas eu estou aqui, eu trabalho no agro, eu faço toda a parte de contrato, eu faço toda a parte burocrática para essa empresa. Eu sei que a hora que nós nos demos contas, todo o administrativo, até a diretora financeira da empresa estava no barracão, compartilhando a sua experiência e se doando para aqueles meninos, porque a hora que você vê os meninos perguntando e curiosos, e você tem a oportunidade de falar para ele a verdade, como ela é, e ele te pergunta, e ele te aperta, isso encanta, e aí a gente vai fazendo o trabalho de formiguinha e diminuindo essa distância. Então, a principal mensagem que eu quero deixar para cada um de vocês aqui é: por que eu não posso ser um porta-voz? O que eu posso fazer dentro da minha propriedade? O que eu posso fazer dentro da minha empresa, dentro da minha associação, dentro da minha cooperativa, para diminuir essa vilanização do negócio e contar a verdade? E quando a gente fala em diminuir a vilanização, não é que a gente não tem um monte de coisa errada, não. É claro que tem um monte de coisa errada. Mas tem coisa errada no agronegócio, tem coisa errada na medicina, tem coisa errada no governo, tem coisa errada... Porque é o ser humano que faz coisa errada, não é o cargo da pessoa que faz coisa errada, né? É o ser humano. Então, por que a gente não planta esperança nesses meninos todos nossos, para eles terem oportunidade de escolha? Pessoal, vocês fiquem à vontade, isso aqui não é uma palestra, eu estou contando um pouco da associação, então, cada um, se alguém quiser fazer um comentário, por favor, fique à vontade. Por favor. Eu acho que uma ideia que a gente vivencia muito as fazendas, os sítios. Então, eles têm, as crianças vão passar o sábado, domingo, vão conhecer a horta, vão ver que o leite não vem da caixinha, vem da vaca, vão recolher os ovos. Então, isso que você está falando é muito importante. Então, acho que, nem quando a gente mudou para lá,
Eu falava, nossa, minhas amigas, né, que formei lá. E eles falavam, a gente vai passar o final de semana no Hotel Fazenda para as crianças conhecerem isso. Eu falava, gente, que ideia boa. E isso partiu das prefeituras. Então, acho que compete também a associação ir atrás das prefeituras para fazer essas parcerias. Né? Então, acho que é muito válido. Eu, como educadora, acho ótimo. A gente tem algumas ações. Bom, como a nossa associação é muito nova, nós temos 3 anos, né? Tudo o que a gente precisa é de pessoas dispostas a colaborar com a gente. Então, essa ação que você falou, a gente, por exemplo, no nosso município, onde eu sou agricultora, no nosso município nós começamos a fazer um trabalho desse via Secretaria da Educação e Diretoria de Ensino. Se alguém se interessar, eu posso contar os detalhes e todos os projetos que têm saído de uma conversa. Você liga para o prefeito, porque o prefeito de uma cidade de 18 mil habitantes, você liga para ele, né? E ele te atende, a secretária da Educação te atende e as coisas começam a acontecer. E tem muitas... Quando você fala em educação e quando você fala em mobilizar gente através da educação e criança, é impressionante o tanto de pessoas interessadas e dispostas que tem. Mas sempre tem que ter alguém para puxar a fila. Sempre tem que ter a tia para puxar a fila. Então, eu espero que a gente consiga alguns tios de puxar a fila aqui hoje. No Brasil, pessoal, só para uma informação para vocês, 90% das empresas são familiares. No agro, eu arrisco dizer que é mais do que isso. E o índice de sobrevivência das empresas familiares, da primeira para a segunda geração, é de 15%. E da segunda para a terceira é de 5%. Esse número assusta. E aí, o que eu vou fazer para fugir dessa estatística, né? O que eu vou fazer dentro da minha casa para fugir dessa estatística? E eu vou contar um pouquinho para vocês da nossa história. Eu sou agricultora, nós somos agricultores, eu sou engenheira agrônoma. A nossa família não é uma família do agronegócio, nós nos tornamos do agronegócio no final da década de 80. Meu pai comprou uma propriedade. E eu sou segunda geração, filha, né? E fundadora da empresa. Nós fundamos uma empresa, eu, a minha irmã mais velha e o meu pai. E hoje, um dos grandes desafios que a gente tem hoje é o que nós vamos fazer para esses meninos cuidarem, quererem, não estar lá, trabalhando lá, mas respeitarem, zelarem, não delegarem tudo, como o doutor Assete falou. Como que é isso? E o caminho que a gente está entendendo para a terceira geração é que, primeiro de tudo, cada um tem que ser entendido, a gente tem que querer ajudar os nossos filhos a se encontrar pessoalmente primeiro e profissionalmente. Porque se essa pessoa está feliz, está plena, está em paz, independente dela querer ou não querer ir para o agronegócio, ou no caso de sucessão familiar, que é muito o caso da citricultura brasileira, independente do teu filho ir querer trabalhar ou não com você, ele vai ter respeito e admiração por aquela empresa que ele não fez absolutamente nada por ela, mas que provavelmente ele vai ter o direito dela em algum dia na vida dele. Então, se ele estiver em paz, ele vai poder cuidar dela, se não for diretamente, indiretamente. Então, acho que isso é um grande desafio que a gente tem para tentar desmistificar uma coisa que a gente percebe muito na associação. Essas questões todas dessa distância, desse abismo, dessas críticas, não se trata de grande centro ou de pequeno centro, cidade grande ou pequena, e não se trata de escola pública ou particular. Independe.
independe. Nós temos uma maré contra aí, é muita opinião contrária, a vida está muito líquida, muito TikTok, muito Instagram, muito doutor de internet que fala muita bobagem. Então, a gente lida com esses problemas todos os dias. E nós somos muito bons comunicadores do agronegócio para nós mesmos, né? E agora nós estamos tentando aprender, acho que é um esforço também do negócio, aprender a ser comunicadores para um público que não é nosso. Porque falar de nós para nós mesmos fica fácil, porque todo mundo ama o que faz. Amo ser citricultora, amo ser pecuarista. Agora, falar de nós para quem não conhece, que acha que a carne chega no pacotinho do supermercado, é muito mais difícil, né? Esses dias eu vi uma informação que é assim: no Brasil, a idade média do agricultor está em torno de 46 anos, contra 58 do americano. Na Europa, para cada produtor com menos de 40 anos, existem 3 acima de 65 anos. Nos Estados Unidos, 62% dos agricultores tinham mais de 55 anos em 2017 e atingirão a idade de aposentadoria até 2027. Isso significa que mais da metade das fazendas dos Estados Unidos vai começar a passar por transições de propriedade nos próximos anos. E no Brasil não vai ser diferente. Então, fica essa mensagem. Acho que cada um de nós aqui é responsável, tem que se sentir responsável, sim, pelo que vai acontecer no futuro, pelo que vai acontecer com o nosso negócio, pelo que vai acontecer com o nosso país, porque se a gente não traz os problemas para a gente não pode reclamar que os problemas não são resolvidos. E quanto mais o tempo passa, mais maturidade a gente tem, maturidade, mais a gente vai sentindo que a vida vai chamando a gente para resolver certas coisas. E a educação é algo que precisa gritantemente da sociedade civil e de nós todos, trabalhando com verdade, construindo pontes e afinando os interesses. Aqui tem uns exemplos que eu já contei para vocês, algumas coisas. Desmatamento é a coisa que mais existe no incêndio, no material escolar. Bom, dentre os nossos projetos, no De Olho, nós temos relações com editoras. Por exemplo, nós estamos passando um gibizinho aqui que foi elaborado pela Embrapa e nós, com o nosso apoio, e a Associação Brasileira de Citros de Mesa também está nos apoiando. Nós temos mais de 40 vídeos filmados com uma das maiores editoras do Brasil. Nós temos uma prestação de serviço, por exemplo, a sua editora de livro didático pode contratar a nossa associação para revisar o material do agro da sua editora. A gente sai no mercado, contrata os profissionais para fazer essa revisão. Então, nós estamos, sim, fazendo parceria com as editoras. Nós estamos levando isso para o governo, porque esse trabalho da FIA que nós fizemos, essa constatação, ela está sendo levada para o governo federal, igual governos estaduais. Nós temos um projeto que é uma biblioteca virtual lindo, que foi inaugurado há 2 meses, que é uma parceria do De Olho com a Exalc. É a primeira plataforma virtual de pesquisa, chama-se Agroteca Virtual. Você entra no site da associação, você digita lá citricultura, uso da água na agricultura, defensivo, desmatamento, e tudo o que tem na agroteca são textos que já foram validados por técnicos. Então, a gente pega tudo que já existe no mercado dos determinados assuntos e fala o que está certo, está errado, e o que está errado a gente corrige, e o que é certo a gente joga tudo na agroteca. Isso é de livre acesso, é gratuito. E para que isso?
para a população que não é do agro, para uma professora que precisa se preparar para uma aula, para você que quer uma informação. Alguém já tentou entrar no site da Embrapa aqui para pesquisar qualquer coisa que seja? É impossível. Você digita, é tanto trabalho científico, o site é tão complexo que a gente que é do ramo não consegue. Então, essa agroteca, ela tem videoaulas, ela tem jogos, ela tem artigos, e é para todas as idades e para o público que não é agro. O Vivenciando a Prática, que eu já comentei. Nossa meta é impactar 10 mil crianças esse ano no Vivenciando a Prática. E eu estava fazendo uma conta aqui, para se associar como pessoa física na nossa associação, custa aproximadamente 45 caixas de laranja, é isso, né, Larissa? E como pessoa jurídica, acho que 160 caixas de laranja. Então, fica o convite para os senhores que se sintam dispostos a nos ajudar. Mesmo que não associados, fica o convite para nos conhecer, para seguir a gente. Nós temos Instagram, nós temos site. E para ter a iniciativa nas suas empresas, nas suas propriedades, de trazer as crianças e fazer com que esse país prospere e faça jus à nossa herança natural, que é a pujança de recursos. Obrigada, pessoal.